Cleiton Rodrigues retornando aqui no nosso curso de desenvolvimento web com PHP MySQL. Na última videoaula nós falamos sobre o comando de copy, né, para copiar arquivos, e sobre o comando file, o file get contents e o put contents. Então agora nós vamos dar continuidade aqui com mais outros comandos aqui no PHP, né. Então eu já criei um arquivo aqui, ó, chamei ele de mais comandos. Você pode colocar o nome que você quiser aí. Que nós vamos estar vendo vários outros comandos aqui. O primeiro deles vai ser o rename, um comando que a gente utiliza para renomear arquivo aqui em PHP. Então nós vamos estar fazendo a sintaxe aqui, né? Eu vou pegar, semelhante ao arquivo anterior, eu vou pegar o arquivo de origem, aquela mesma variável origem, vou pegar o arquivo que a gente criou, foi o teste.html, né? Então esse arquivo tem ele lá, eu vou pegar ele de origem e vou colocar o destino. Então o destino aqui, variável destino, ela vai fazer a alteração. Aí aqui a gente coloca, deixa eu colocar dentro do teste, colocar teste ponto, deixa eu ver aqui, teste renomeado, colocar assim, não, peraí, teste underline rename ponto html, né? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, aí vamos usar a sintaxe seguinte: se puder ser renomeado, no caso, né? Se der erro aqui é porque o arquivo não tem permissão. Então vamos colocar aqui se rename, aí vamos pegar, conferir o arquivo de origem, que é o teste HTML, né? Colocar aqui, ó, variável origem, que é o teste HTML, vírgula, destino, que é o que nós já especificamos ali. Então aqui dentro eu vou gerar o seguinte: se ocorrer, tiver como fazer alteração, vou colocar renomeado arquivo renomeado com sucesso. Beleza. Agora, se não tiver permissão de escrita de alteração do arquivo, ele vai mostrar aqui outro erro ao renomear. Vamos ver lá, erro ao renomear. Beleza, vou fechar o arquivo aqui só para mim já conferir ali, que eu acho que eu tenho esse ls teste.html, né? Deixa eu só ver, cat, vou voltar aqui, outros comandos, teste.html, beleza, então é isso mesmo. Nós vamos só salvar aqui, eu vou abrir aqui no navegador. Então outros comandos, outros underline comandos .php. Então vamos ver aí, arquivo renomeado com sucesso. Então vamos conferir. Olhando aqui no navegador aqui, ó, eu vou entrar lá dentro de teste, que é o diretório que eu coloquei, né? E colocar aqui ls. Aí tá aí, ó, teste rename. Inclusive ele veio até com a mesma permissão. Como ele copiou o arquivo, ele só fez uma cópia dele e já renomeou ele. Então o rename ele também pode ser usado como alternativa para renomear o nome de um arquivo. Na sequência nós vamos ver o comando unlink. Vou voltar aqui na edição desse arquivo. Peraí, sair daqui que não é aqui, né? No diretório anterior. Agora sim, vim outros comandos. Então tá, esse aí é para renomear arquivo. Rename, o que ele faz? Ele deixa eu só voltar a sintaxe aqui. Renomeia arquivos. Eu poderia colocar até no mesmo diretório. Poderia ser até aqui, ó. Em vez de ser no teste, a gente pegar aqui e criar. Aqui dentro também daria para fazer, mas deixa quieto, deixa lá do jeito que tá. Agora nós vamos ver que o próximo comando é para apagar um arquivo, né? O comando ele é unlink. Então para você fazer a eliminação de um arquivo, você utiliza esse comando aqui, apaga um arquivo. Vamos lá. Para apagar um arquivo nós vamos colocar, definir qual vai ser esse arquivo, né? Vou colocar aqui o arquivo. Vou apagar aquele teste HTML que eu acabei de criar lá de cima lá. Então vai ser dentro do diretório teste, o teste underline rename .html. Então esse é o arquivo que eu quero apagar. Aí eu vou colocar assim, ó, se unlink variável arquivo, ou seja, se o arquivo existir lá, né, ele vai ser apagado. Aí vai me mostrar aqui
vai imprimir pra gente a informação de que o arquivo foi apagado. Arquivo apagado. Beleza. Se não, o arquivo não vai ser apagado, né? Eco erro ao apagar arquivo. Então nós temos essas duas opções aí. Deixa eu só, como eu já criei esse arquivo, não quero criar ele de novo. Deixa eu comentar aqui. Vou colocar um comentáriozinho aqui. Beleza, vamos trabalhar só com esse aqui agora. Então o mesmo arquivo lá, vou rodar ele, salvar aqui. Se a gente olhar aqui no, aliás, sair lá, né? Não, deixa quieto aqui. Manda brasa aqui mesmo. Aí, ó, arquivo apagado. Então vamos conferir. Saindo aqui da edição do arquivo, nós vamos entrar em teste novamente. Vou dar um ls para ver. Tá aí, só tem agora o teste HTML, não tem mais o arquivo teste underline rename, né? Então o comando link ele é utilizado para fazer essa, para eliminar o arquivo que você determinar, caso no caso do Linux aqui ele tenha permissão, né? Se não tiver permissão não tem como fazer. Você tendo permissão, beleza. Agora nós vamos testar se um determinado arquivo existe. Então eu vou utilizar aqui, deixa eu comentar novamente, fazer um comentário aqui. Nós vamos utilizar o is underline, não, file underline exists. Isso aqui é para testar se o arquivo existe. Aqui, ó. Testa se um determinado arquivo existe dentro de um determinado diretório. Pode ser o diretório corrente, pode ser outro diretório, né? Então aqui testa. Então nós vamos utilizar, vou pegar aquela variável que está lá em cima, que já é a teste rename, ó. Ele vai, inclusive vai ser até bom porque eu acabei de apagar ele, né? Aqui a gente faz o teste se ele existe ou não. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, se file exists. Aí eu coloco aqui dentro qual que é a variável que eu quero, que é arquivo. Variável arquivo. Aí vai me imprimir para mim que o arquivo existe ou não. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, arquivo existe. Aí se ele não existir, ele não existe. Então, arquivo não existe. Arquivo não existe. Então vamos fechar aqui de novo, já comentei ali, né? Vou vir aqui e vou novamente utilizar esse mesmo arquivo aqui. Então tá aí, o arquivo não existe, porque nós apagamos ele, né? Então agora para testar aqui novamente na cláusula, caso ele exista, eu vou apagar aqui esse diretório, vou deixar só o teste.html, que esse eu sei que existe, né? Vamos salvar aqui de novo e agora repita aqui, eu faço um F5, olha lá. Deixa eu só colocar aqui. Arquivo não existe. Deixa eu ver, eu acho que esse teste HTML não tem mesmo não. Só confirmar aqui. Vou pegar um arquivo que existe lá, teste. Não tem teste HTML mesmo não. É o... Será que eu fiz foi eliminar teste copy HTML. Apaguei mesmo. O teste copy HTML existe. Então nós vamos voltar lá. Voltar aqui. Teste cópia. Não sei que eu aprontei, não acabei apagando o outro. Teste underline cópia. Ah tá, já sei o que aconteceu. Eu renomeei o arquivo, né? Quando é dentro do mesmo diretório, até vou voltar e falar sobre isso aqui. O comando rename, se for dentro do mesmo diretório, ele renomeia realmente o arquivo. Por isso que é rename. Então ele renomeou aquele arquivo que tinha lá. Foi dentro do... Eu acabei fazendo um teste, né? Apliquei ele dentro do mesmo diretório. Então aí ele faz renomear. Agora aqui o teste rename, ele tem aqui, ó, teste rename.html, né? Então esse arquivo aqui agora vai mostrar que ele existe. Mas que coisa, não existiu. Deixa eu ver, teste rename HTML. Deixa eu fechar aqui para me ver. Teste cópia, que rename? É cópia. Colocando o nome errado, ele não vai existir mesmo, né, Maria?
Minha filha está aqui do lado aqui. Vamos colocar aqui teste cópia. Agora sim. Teste cópia .html. Esse aqui vai mostrar que existe porque ele está lá no diretório. Eu acabei de verificar ali. Então vamos pôr para rodar aqui. Tá me pondo de mentiroso? Teste, olha. Salvei aqui com o nome errado. Teste underline cópia. Agora sim. Agora sim. Esse existe lá, né, no nosso diretório. Então tá aí, arquivo existe. Então o file existe, ele testa, né, se o arquivo existe no diretório, para você poder. Isso aí é muito bom para você testar. Você vai fazer uma determinada operação com o arquivo, você testa se ele existe ou não primeiro, né? Agora eu vou utilizar um outro aqui, que é o isFile. Só comentando, conforme eu vou apresentando aqui, eu vou comentando esses outros para não atrapalhar. Então vamos lá. Agora esse aqui é esse outro comando aqui é o isFile. Ele vai testar se é ou não um arquivo, se é ou não um arquivo, né? Que pode ser um diretório, né? Então vamos testar se é um arquivo aqui, ó. Já verifica se a localização dada corresponde ou não a um arquivo, né? Então vamos pegar aquela variável arquivo lá em cima, que é o teste underline cópia, ele existe. Então nós vamos utilizar o comando se o teste, né? Fazer o teste com if isFile. Se é ou não um arquivo, vou colocar aqui a variável arquivo como referência. E vou jogar aqui para o outro lado, aqui para baixo, aqui, fazer o teste aqui, ó. Aqui com um comando de saída eu vou verificar, né? Vou colocar aqui, ó, variável, vai mostrar o nome da variável do arquivo, né? Arquivo é um arquivo. Então, se ele não fosse um arquivo, igual no caso aqui, ó, depois eu vou mostrar como que eu vou utilizar vou pegar um diretório que ele não é arquivo, ele vai mostrar que ele não é um arquivo, quer ver? Aqui, ó, eu coloco variável arquivo, não é um arquivo. Deixa eu salvar aqui, vamos fazer o teste lá agora. Vai carregando aqui no navegador. Olha lá, o teste cópia.html é um arquivo. Agora se eu alterar aqui a variável lá e colocar aquele diretório teste, vou tirar ele aqui, ó. É o teste, né? Vou colocar teste barra. Então ele já vai mostrar que não, que ele vai ler isso aqui, ó. Em vez de ler aqui o teste cópia, ele vai aqui no diretório teste. Então ele já vai mostrar que não é um arquivo. Olha lá, ó. Teste barra não é um arquivo. Então essa é a forma de testar se o arquivo é arquivo mesmo, né, com alguma extensão, ou se ele é um diretório. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só deixar do jeito que estava aqui antes. É teste underline cópia .html. Salvar aqui. Agora vamos ver o próximo comando. Nós vimos o isFile, né, para testar se é um arquivo. Agora vamos utilizar o comando para criar um diretório. Daqui eu estou ensinando uns macetes bons que dá para você fazer uma aplicação interessante com manipulação de arquivo. Dá para fazer até um mini editor, né? Com mais uns conhecimentos prévios aí, pode gerar um mini editor web, criando diretório, criando arquivo, né? Só tem que pegar mais uns macetes para aprender a navegar no sistema e vai embora. Então vamos ver aqui. Agora o comando é o mkdir. Inclusive até esse comando aqui, ó, ele é utilizado dentro no caso do Windows é o MD que usa. O Linux você usa isso aqui para criar arquivo, para criar um diretório. Então isso aqui, ó, cria um diretório, né? Um diretório. Nós vamos utilizar então da seguinte forma. Eu vou colocar aqui a variável dir e vou colocar que ela vai ser deixa eu ver aqui o diretório que eu vou criar. Diretório, vamos fazer assim, ó, o teste nós temos permissão de escrita nele, né? Eu tenho sempre que pensar nisso, que o Linux ele é meio chato nesse ponto, né? Nós vamos aqui. Então, o teste, como eu tenho permissão de escrita nele, eu vou colocar assim, ó. Dentro dele eu quero criar um diretório chamado diretório. Então, põe teste barra diretório. Aí eu vou fazer um teste aqui, ó. Se eu puder
criar um diretório com o comando mkdir dentro de variável dir e com a permissão, né? Claro, caso ele tenha permissão 777, eu ponho 0777, ele vai criar. Se eu não tiver, se não for tiver essa permissão no diretório, ele não cria. Vamos colocar assim, ó. Aí já põe dir diretório X, né? Criado com sucesso. Se não, ele vai retornar uma saída aqui pra gente que não foi possível criar o diretório. Eu coloco logo, eu coloco assim também, ó. Coloco dir não pôde ser criado. Beleza. Agora aqui a gente vai lá novamente, né? Nosso navegador aqui, eu coloco aqui e atualizo. Aí, ó, teste diretório criado com sucesso. Foi criado porque o diretório teste ele já tem permissão de escrita, tanto que ele está até bem verde, a permissão total, ó, 777. Então, entrando dentro dele, ó, do comando ls aqui, já foi listado o diretório. Só que o diretório não foi criado com aquela permissão, mas está aí. Então, o diretório pode ser criado, né? Sair de lá do teste. Vamos ver o que a gente vai utilizar aqui. Agora vai ser o retorno. Para retornar o diretório corrente em que nós estamos. Então eu vou fazer o seguinte. Vou voltar lá no arquivo, né, no vim outros comandos. Nós vamos utilizar agora um para retornar o diretório corrente. Então eu vou fazer assim. Vou comentar aqui primeiro. Esse testezinho aqui. E vamos colocar o próximo comando, que é o... Só baixar mais um pouco aqui. O próximo comando é o get cwd. Get cwd retorna o diretório corrente no qual nós estamos navegando, né? Então vou utilizar aqui para a gente colocar, só colocar assim, ó, echo. Utilizar até uma frase aqui: o diretório no qual estamos dois pontos. Eu vou concatenar com get cwd e parênteses, né? Ponto e vírgula, e vamos ver lá, para saber qual que é o nosso diretório corrente. Ele vai mostrar aqui, ó. Tá, o diretório no qual estamos é o /var, ele pega desde o início, /www, /curso, underline php, phpdir. Então a gente pode conferir através disso daí, ó. Olha lá, ó. Aqui mesmo já mostra lá, ó. O diretório que eu estou aqui no prompt de comando, ó. Você pode conferir que é o mesmo. Ah não, aqui eu estou dentro do diretório, né? Deixa eu só ver aqui. Não, aqui, ó. Pronto, tá aí. Então /var, www, curso php, phpdir, né? Pode confirmar que é o mesmo. Então isso aí é uma forma de a gente saber em qual diretório que nós estamos. Diretório corrente. Agora esse aqui, que no próximo que nós vamos ver, é um comando para alterar o diretório corrente. Ele retorna true em caso de sucesso e false em caso de falhas. Isso aqui já é um comando utilizado para navegação. Então vamos ver aqui. Eu vou trabalhar, já que eu estou aqui no dir, eu quero ir para o teste /teste. Então vamos aqui. Deixa eu só comentar esse último aqui. Vamos para o altera o diretório corrente. Então vamos lá. É o chdir. Altera o diretório corrente. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó, echo. Primeiro eu vou, o diretório atual primeiro eu vou usar, não, vou usar, vou até copiar esse de cima aqui, ó. Deixa eu fazer a cópia dele aqui, y, né? E esse aqui eu apago. Vou utilizar esse primeiro aqui para confirmar. Antes de fazer a alteração, vai retornar aqui, ó, o diretório no qual estamos, né? Aquele mesmo lá, e depois embaixo eu utilizo o chdir e aqui dentro eu coloco o diretório que eu quero entrar, né? Que é entre aspas simples. Então eu vou colocar o teste. Nós vamos entrar para o teste. Deixa eu ver aqui. Aí eu vou agora conferir novamente o diretório. Aí embaixo eu confiro novamente. Então vai mostrar primeiro o diretório que estamos, né? Ele tem que retornar esse mesmo aqui, ó.
Então ele vai continuar com essa daí, depois vai ser feita a alteração e ele tem que mostrar o barra teste aqui na frente. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu já salvei, né? Acho que está salvo, não sei. Salvo, beleza. Deixa eu colocar aqui, dá enter aqui, ó. O diretório no qual estamos, aí ó, que já mostrou que apesar que não pulou, deixa eu fazer um detalhe aqui antes. Deixa eu utilizar só um eco br aqui para ele jogar aquele ali para baixo. Eco br barra n, só para ele mostrar aqui. Então ele fez a alteração. Aí agora mostrou aí, ó. Então primeiro ele mostrou o diretório em que estávamos, né, que é aquele primeiro dir. Depois nós fizemos a alteração aqui, ó. Fizemos a alteração utilizando o chdir, que ele faz é como se for, é o ch de change, né, de altera. Então tá aí, ó, foi pro teste e aqui ele mudou. Saímos do /var www.curso para o dir teste. Então ele é um comando utilizado para fazer a alteração do diretório corrente. Agora nós vamos utilizar outro aqui para apagar um diretório. Então primeiro vou fazer assim, ó. Vou utilizar já os conhecimentos que nós fizemos ali. Tem aquele comando de cima lá que cria o diretório, né? Aqui, ó. Um link, apagar, rename, é o mkdir. Então nós vamos usar aqui primeiro, fazer um teste encadeado aqui, ó. Deixa eu só comentar esses outros aqui primeiro. Então nós vamos, dentro do teste, eu vou criar um diretório e depois vou usar outro comando para apagar esse diretório. Que nós tínhamos criado o comando lá, um link, é para apagar um arquivo, né? Agora esse aqui é para apagar um diretório. Então nós vamos colocar aqui, ó, rmdir, apaga um diretório. Então, apaga um diretório. A gente declara esse diretório X, ele vai, primeiro vai fazer assim, ó. Primeiro eu vou utilizar, eu vou criar um diretório. Vou fazer o seguinte, variável dir, não, vamos fazer assim, eu tenho um dir lá em cima, né, o teste diretório, né, eu vou apagar aquele lá que eu já criei, eu não vou criar de novo, não, já foi utilizado lá o mkdir. Fazer o seguinte, vou apagar esse diretório que está dentro do teste. Então eu pego, já tenho a variável declarada, eu já uso só o comando aqui direto, rmdir, né, eu coloco a variável aqui dentro, que é dir do diretório. Aí ele vai apagar esse último aqui, ó. Esse primeiro permanece, ele apaga sempre o último, tá? Então vamos jogar aqui e vamos fazer assim, ó. Se rmdir, se for efetuada a operação, então vai retornar para a gente assim, ó. Variável dir apagado com sucesso, né? Se não, ele retorna aqui, ó. Variável dir não pôde ser apagado. Talvez ela até não seja por causa da questão de permissão. Vamos fazer um teste aqui. Salvar aqui o arquivo e vamos lá. O restante está comentado, né? Então vamos testar aí, ó. Lá, diretório teste de, barra diretório apagado com sucesso. A gente pode confirmar aqui, ó. Basta sair aqui do arquivo e dar um ls. Tá aí o teste, cd teste, ls, cadê? Não tem mais o diretório aqui dentro. Então ele já foi apagado com sucesso, né? Utilizamos o rmdir para apagar. Agora aqui nós vamos utilizar um comando para abrir um diretório e retornar um identificador, né? Então o comando é o resource opendir. Aí ele pega e retorna. Nesse caso aqui nós não vamos nem utilizar esse não, porque tem um close também que libera um recurso. São dois assim que são utilizados, mas ele é mais, eu vou deixar para aplicar ele mais para frente. Na hora que a gente for fazer uma aplicaçãozinha, eu vou utilizar esse opendir e o closedir. Não é muito. Agora o readdir, ele realiza a leitura do conteúdo de um diretório. Esse aqui já é interessante, ó. Eu tinha até comentado agora que a gente poderia acabar fazendo com o conhecimento aqui aplicado um mini editor web, né? Editor de texto. Então esse aqui já é interessante, ó. Vou mostrar para vocês que vamos voltar lá pro arquivo, vir outros e vamos utilizar esse readdir. Ele vai retornar o conteúdo de um diretório. Então deixa eu só comentar primeiro esse daqui.
fazer um comentário. O comando é o readdir. Então ele realiza a leitura do conteúdo de um diretório. Então vamos pegar o diretório que eu vou pegar o diretório do curso, né? Ele vai ler aqui, deixa eu só confirmar aqui no detalhe aqui. Aqui no próprio navegador mesmo eu vejo, ó. Então é para retornar pra gente isso aqui, ó. Tá vendo? Tem todo esse conteúdo aqui, ó, básico HTML, folha do curso lá, o diretório PHP, né, aquele esqueminha, que aí primeiro eu vou ler ele, depois eu leio o PHP, posso ler também o PHP aqui, ó. Até mais interessante a gente ler o PHP, né, tem mais conteúdo, vou deixando para ler o PHP então. Então vamos aqui no, fazer assim, ó. Exibe as entradas do diretório. Ou então a gente pode pegar o diretório raiz aqui do próprio Linux, é interessante, acho que tem mais conteúdo. Vamos pegar aqui, diretório. Isso aqui eu vou colocar até com o nome diferente, vou colocar diretório, variável diretório. Vou pegar o barra aqui, que no caso eu estou usando Linux, então ele vai exibir, tem muito conteúdo. Se a gente chegar aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui no próprio navegador aqui para vocês, aqui no próprio prompt, né, de comandos. Aqui, ó, se eu colocar ls barra, ó, aí tem todos esses diretórios aqui dentro, ó. Então ele vai mostrar pra gente esses diretórios, né? Depois eu posso até fazer com aquele lá que eu tinha mostrado antes também. Fazer para mostrar o conteúdo do nosso arquivo, do nosso curso aqui. Então primeiro eu vou colocar o barra, utilizar isso aqui só para mostrar o diretório raiz do Linux. Aí primeiro nós vamos verificar, vou colocar aqui, verifica se é diretório. Tem esse detalhe também, tem como verificar a questão do diretório. Verifica se é diretório. Eu vou colocar assim, ó, se, acho que eu não sei nem se eu falei sobre isso. Ele tem o isdir e o isfile, né? Se isdir, aqui dentro, isdir, variável diretório. Se a variável diretório é um diretório, né? Oxe, Maria, peraí. Aqui, ó, variável diretório. Se é um diretório, aí ele vai colocar aqui, nós vamos fazer uma indentação, ident. Vou usar a variável chamada ident. Ela vai fazer aqui, ó, a gente pega o opendir, que eu até tinha comentado sobre ele ali, acabamos utilizando ele aqui, né? Eu vou utilizar o opendir aqui, que eu preciso dele para abrir o diretório. Eu coloco diretório, então ele abre, é o opendir que eu não havia falado, né? Então ele vai abrir o diretório, e aqui nós vamos fazer um laço para mostrar os arquivos que tem lá dentro. É um laço de repetição, para leitura, né? Leitura do conteúdo do diretório. Então tá, ele vai fazer o laço aqui, vamos usar o while. Aí o while ele vai fazer essa leitura. Aqui dentro eu coloco a variável arquivo igual a, é uma outra variável que está criada dentro do próprio while aqui. Vou até chamar ela de arc, variável arc para não confundir com outra que tem lá atrás, né? Então readdir para fazer a leitura do diretório, variável ident, que é aquela indentação lá, é onde ele abre e vai lendo, né? Então while arquivo igual a variável ident. Enquanto o arquivo for igual a readdir, ele vai fazer a leitura. Aí aqui a gente joga aqui. E aqui eu vou colocar assim, echo. Aí ele vai mostrar cada um dos arquivos através dessa indentação aqui, ó, arc. Ponto. Eu vou colocar uma barra N para jogar. Ponto e vírgula. Então aqui nós vamos conseguir. E aí eu pego e utilizo o close dir, que eu acabei utilizando os dois, ó, close dir, que é para fechar o diretório, né? Aí eu coloco aqui ident. Aí retornando aqui, então eu fecho essa indentação que é o open, né? O ident, essa variável ident, ela abre o diretório. Então aqui agora eu vou fechar ela através da declaração dela dentro aqui do close dir. Então eu vou fechar. Então explicando aqui novamente é o seguinte: nós vamos utilizar o diretório barra do Linux. Ele vai verificar primeiro se é um diretório, se essa variável diretório é um diretório. Aqui dentro tem indentação que abre essa variável. E o laço ele vai pegar aqui, ó,
Enquanto a variável arc que eu declarei aqui dentro for igual a readdir, for possível ter arquivos lá dentro para ler, que é a variável ident aqui dentro, aí ele vai fazer essa leitura e imprimir ela aqui através do comando de saída echo, e aqui ele fecha. Então vamos lá dar uma olhada lá agora. Deixar o W aqui que depois eu quero mostrar o outro, né? Então primeiro não vai mostrar esse aqui não, vai mostrar o... Deixa eu até voltar onde estava lá, outros... Aqui, ó. Vamos lá. Aí tá aí, ó. Só que acabou não mostrando do jeito que eu queria, né? Mostrou aqui, ó, cada um dos diretórios, ó, opt, sbin, olha aqui pra vocês verem, ó. Vou mostrar aqui. ls barra, olha lá, ó, bin, cd-rom, aqui, ó, cd-rom user. Então ele mostrou um por um. Só que como eu quero que imprima espaço, deixa eu fazer uma coisa aqui, um detalhe aqui. Eu quero que imprima, quebra, né? Tá imprimindo lá só o espaçozinho de dentação, não está imprimindo para mim quebra. Eu quero que imprima quebra de linha, vou colocar aqui, ó. Tá no navegador, posso fazer isso, ó. Vai ficar melhor. Então eu coloco um BRzinho aqui, ele vai jogar um por um embaixo do outro. Aqui, deixa eu colocar novamente aqui, ó. Tá aí, ó, tá vendo? Agora sim. Colocou cada um dos diretórios, inclusive até o ponto. O ponto e os dois pontos são diretórios ocultos, né? Acabou mostrando tudo. Só que agora eu vou colocar para ele ler o /var /www /curso _php /php, que é esse diretório que nós estamos aqui. Então ele vai ler esse agora. Ele vai mostrar pra gente dentado aqui o código. É uma forma de você ler arquivos de um diretório. E tá aí, ó, cria página, os arquivos que nós criamos, né? Se eu vier aqui fazer isso também aqui, ó, colocar lá, sair daqui do diretório que eu estou. Agora eu vou, acabei saindo demais aqui, deixa eu voltar aqui, /cd /var /www /curso _php /php. Então tá aqui, eu só bater um ls, ele mostra pra gente, ó, todos os arquivos, aqui, ó, diretório e os arquivos com extensão, ó, .php. Tá vendo? Então, nós vamos ficando nessa videoaula por aqui, para não ficar muito extensa. Depois a gente vai dar uma sequência aí nessa parte. Ainda tem alguns detalhes para a gente ver ainda de manipulação de arquivos e diretórios. Então, continue ligado no curso e até a próxima videoaula.